Esqueço. Pronto, já estamos gravando. Isaías, capítulo 44, versículo 1 ao 8. Eu estava falando que Isaías é um profeta maior, dentro da divisão da Bíblia, que é um daqueles profetas que escreveram textos maiores. E ele é também considerado um profeta pré-exílico, porque ele foi um daqueles que profetizou antes do cativeiro babilônico. Antes do povo ir para o cativeiro. Nós temos os profetas pré-exílicos, que são aqueles que profetizaram antes do cativeiro babilônico, os profetas exílicos, que é aqueles que profetizaram durante o cativeiro, e os profetas pós-exílicos, que foram aqueles que profetizaram no retorno do povo de Israel para a terra. Então, são as três características, três classificações, e Isaías é um daqueles que profetizaram antes do cativeiro. E se não engana a minha memória, ele profetizou no século VIII antes de Cristo. E é que ele é usado por Deus para falar com a igreja. Isaías 44, versículos 1 ao 8. Prepara o seu coração, então, para você ouvir a palavra do Senhor, porque nessa palavra é que o Senhor ministra o seu coração. Diz assim: mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como o salgueiro junto às correntes de águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem assim como eu fez predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Que declare e o exponha diante de mim. Que esse anuncia as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isto a vocês muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai grande, misericordioso, majestoso, Deus de toda honra, de toda glória. Que o Senhor possa tirar da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que pode nos desviar da atenção, da concentração, da intimidade com o Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trazer a Tua palavra à nossa alma agora. Que o Teu Santo Espírito, de fato, aplique a Tua palavra às nossas almas. E que possamos ser enchidos pela Tua palavra, que possamos ser impactados por ela, que possamos ser dobrados pela Tua palavra, que possamos ser quebrados por ela, que possamos ser, ó Deus, transformados, modelados, segundo o poder, segundo o princípio, segundo o caráter da Tua palavra. Nós suplicamos isso, ó Pai, porque ansiamos, de fato, por essa transformação que só o Senhor pode trazer. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos fazer um autoexame? Esses dias, já tem 2 ou 3 domingos que a gente tem falado, os sermões eles têm vindo numa sequência, né? Nós falamos sobre
hipocrisia religiosa, pessoas que estão na igreja, mas não são de fato salvos. Semana passada falamos a respeito do poder de Deus que nos capacita a viver o Evangelho. E esses dias o Senhor tem trazido textos e colocado coisas no meu coração, todos que estão direcionados a mais ou menos esse mesmo assunto. Eu gostaria de que você fizesse, juntamente comigo, que a gente fizesse um autoexame agora. Um exame para avaliar a nossa saúde espiritual. Então, responda para você mesmo, mas pense e de fato responda para o seu coração. Peça que o Espírito Santo te mostre a resposta verdadeira daquilo que eu vou trazer para você, das perguntas que eu vou fazer. A primeira pergunta é: quanto da sua vida está tomada por Deus? De maneira real. Não vale aquelas respostas religiosas que a gente diz por ser da igreja, dizendo, não, minha vida toda é de Deus, Deus está presente em tudo, Deus sempre está comigo. Eu não estou perguntando esses clichês, eu estou falando de maneira real. Você recordando a sua vida, o seu dia a dia, as 24 horas do seu dia, os 7 dias da sua semana, quanto da sua vida está tomada por Deus, está cheio de Deus. De onde você conhece Deus? Você conhece Deus da igreja? Ou você conhece Deus da sua intimidade? Das suas experiências? Ele é um Deus da sua igreja ou é o teu Deus pessoal? Você tem experiências com Deus? Essas experiências são genéricas, do tipo, não, nós estamos aqui, Deus está aqui neste lugar, ou você tem realmente experiências pessoais com Ele, concretas? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Que você pode dizer, de fato, Deus falou comigo. Qual foi a última vez que as suas estruturas balançaram diante da voz de Deus? Você tem cheiro de incenso? Eu gosto de falar que um homem, uma mulher de oração, ele tem cheiro de incenso, ou seja, ele tem. As pessoas olham para ele e sabem que ele anda com Deus. É impossível ser um homem ou uma mulher de oração que não exale a presença de Deus. Você tem calo no joelho? Quanto da sua vida ainda está nas suas mãos? Quanto das suas atitudes estão cheias de Deus? Quanto dos seus conceitos são conceitos de Deus? Quanto dos seus sentimentos são sentimentos de Deus? Existe algum sentimento no seu coração que não é sentimento dele? O quanto de Deus há no seu caráter? O quanto de Deus há na sua família? No modo como você lida com a sua esposa, no modo como você lida com seu marido, no modo como você lida com seus pais, no modo como você lida com os seus filhos, com seus irmãos. Existe vida de Deus em você? Pensa um pouquinho nessas perguntas que eu te fiz e em tantas outras que você mesmo pode se fazer. Qual foi o resultado desse exame, querido? Existe vida aí? Você está vivendo a plenitude da saúde espiritual? Ou a sua vida espiritual está morrendo? Está perdendo vitalidade? Existe menos vida que deveria existir. Então, querido, eu gostaria que você
ouvisse a voz de Deus. A voz que Deus fala para a igreja no texto que nós lemos. E eu vou repetir para que você novamente ouça essa voz baseado no resultado desse seu exame espiritual. Mas agora escute, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, o amado a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro se chamará pelo nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei, o Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem assim como eu fez predições que estabeleci desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês tempos atrás? Vocês são minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Você reparou nas expressões do versículo 3? Chão sedento e terra seca. Essas duas expressões estão descrevendo a igreja do Senhor. Tanto a igreja de Deus nos dias de Isaías, quanto a igreja de Deus em todos os dias, em todos os tempos. A igreja de Deus nesse tempo. Chão sedento e terra seca. Essas duas expressões são símbolos de morte, de sequidão, de aridez. E isso é bastante constrangedor, queridos, porque Deus havia dito para o povo de Israel que ele seria um manancial de águas. Ele seria uma terra viva, uma terra produtiva, um oásis no deserto. Eles não apenas teriam vida, como eles seriam canal de vida para as outras nações, porque o Senhor disse para eles, olha, eu tenho uma aliança com vocês e vocês vão viver a minha lei, e os outros povos vão ver isso que eu estou fazendo na vida de vocês, e eles virão e buscarão vocês, para encontrar-se comigo, para me conhecer através da vida de vocês. Deus havia chamado esse povo para ser um povo vivo, um povo rico, um povo abençoado, um povo cheio de vida de Deus, um povo cheio de verdor. Mas agora eles eram terra seca, terreno árido. Eles eram um deserto. Então a gente tem que fazer uma pergunta a esse texto: o que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com a igreja para que ela se tornasse assim, para que ela não estivesse mais cheia de Deus, para que ela não tivesse mais sede por santidade, para que para que toda a vida de Deus se esvaziasse da vida deles, para que a vida espiritual deles estivesse caminhando para a morte? O que aconteceu com eles? E a resposta, queridos, que a gente tem quando estuda o livro de Isaías, é que o povo de Deus havia quebrado a aliança que havia feito com Deus, ou que Deus havia feito com eles. E para aqueles que não sabem que aliança é essa, eu vou explicar trazendo para os nossos dias. Você se lembra daquele compromisso que você fez com Deus no dia da sua conversão? Quando Deus disse para você que te salvaria,
que te perdoaria, que te livraria do inferno. Você lembra que Deus te prometeu e você então disse, em consequência disso, que você seria dele a partir daquele dia? Que você iria obedecê-lo, iria servi-lo, iria caminhar com ele por toda a vida? O povo de Israel deixou de cumprir esse compromisso. Quando Deus os chamou e estabeleceu uma aliança com eles, dizendo: eu serei o seu Deus, eu os abençoarei, eu os tirarei do Egito e levarei para a terra prometida, tirarei da terra de escravidão e levarei para a terra do meu deleite, da minha presença, e vocês serão o meu povo. Israel disse: sim, nós seremos o seu povo, nós nos entregaremos ao Senhor, o Senhor será o nosso Deus, nós seremos os seus servos, nós obedeceremos a tua palavra, nós serviremos apenas a ti. Israel deixou de cumprir essa palavra. Eles se afastaram de Deus e adoraram outros deuses e obedeceram outros mandamentos, os mandamentos do seu próprio coração. Eles deixaram de servir a Deus para servir a si mesmo, deixaram de obedecer a Deus para viver uma vida de desobediência. O povo de Israel, como nação, a grande maioria do povo, tirando poucos remanescentes, havia se desviado completamente dos caminhos de Deus, ainda que fosse um povo escolhido pelo Senhor para ser testemunha dele em todo o mundo, naquela região, no mundo inteiro. Mas eles haviam se afastado de Deus. Isso não te parece familiar, queridos? Porque assim como aquela nação de Israel, nós temos também a tendência de quebrar a nossa aliança com Deus. Na nossa conversão, nós dissemos para o Senhor: olha, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. A partir de agora, Senhor, a minha vida é teu, toma o meu coração, toma a minha mente, toma a minha família, os meus bens são teus, toda a minha vida é tua. Quando nos convertemos, nós dizemos: Senhor, eu quero a tua palavra, eu amo o Senhor, quero caminhar contigo. Eu me submeto a ti. Mas nós temos uma tendência de fugir da presença do Senhor, como o filho pródigo que nós estudamos hoje pela manhã. Desde Eva, nós temos a tendência de preferir o fruto proibido. Assim como Jonas, nós temos a tendência de fugir. Ao invés de ir para Tarsis, nós fugimos para Nínive. Nós temos o costume, a tendência de obedecer ao nosso próprio coração, a nossa própria inclinação e de nos entregar aos prazeres da carne, nos entregar aos desejos do nosso próprio coração e viver aquilo que a nossa alma mesmo deseja, apenas ela. E quando nós optamos pelo pecado, viver uma vida de pecado, nós nos afastamos de Deus, como Israel fez. Qualquer um dos irmãos que tem estudado o Antigo Testamento e prestado atenção em toda a história do Antigo Testamento, talvez tenha ficado impressionado e até mesmo frustrado por ver o quanto o povo de Israel fugia da presença do Senhor. Poucas vezes no Antigo Testamento você vai ver esse povo andando com Deus. Poucas vezes você vai ver eles sendo fiéis ao Senhor. E às vezes nós nos escandalizamos e dizemos: como que esse povo pode ter sido tão infiel a Deus? Mas, queridos, quando nós fazemos isso, nós deixamos de olhar para nós. Porque o Senhor faz questão de registrar nas páginas do Antigo Testamento a infidelidade do povo de Israel para escancarar na nossa cara, diante de nós, a nossa própria infidelidade. Porque, como Israel, nós teimamos em nos desviar da presença do Senhor e andar fora da vontade dele. Assim como o povo de Israel, nós vivemos para obedecer o nosso próprio coração.
Nós tiramos de sobre nós o jugo de Deus. Queremos sair de debaixo das mãos dele, do governo dele, do controle dele, para viver aquilo que nós achamos certo, daquilo que nós queremos fazer. Aí nos tornamos desobedientes, nos tornamos maldizentes, nos tornamos fofoqueiros, glutões. Nos entregamos à luxúria. Não perdoamos, ressentimos, iramos, temos ódio. Nós vamos nos entregando às paixões da nossa carne. Enquanto fazemos isso, nos afastamos de Deus. E longe de Deus, queridos, a igreja se desertifica. A igreja definha. A igreja morre. Talvez você pode imaginar, mas por que não está havendo, não tem calor na minha alma? Por que não tem paixão no meu coração? Por que não existe vida de Deus em mim? E você não esquece de olhar para os seus pecados e entender que isso tem acontecido porque você tem se afastado do Senhor. Eu volto a dizer, longe de Deus, a igreja se desertifica. A igreja definha. A igreja morre. A igreja perde a sua sensibilidade espiritual. A igreja perde a sua capacidade de amar a Deus. A igreja perde o seu desejo por Deus, a sua fome, a sua sede. A igreja perde calor. A igreja perde vigor. Uma igreja pode até ter templos suntuosos, doutrinas bem fundadas na palavra do Senhor, na Bíblia, pode ter uma estrutura de primeira linha, pode ter muito dinheiro, muitos frequentadores, cultos animados. E tem muitas igrejas por aí. Mas se ela não estiver cheia de Deus, ela está morta. E tem muitas igrejas aí, cheias de muita coisa, mas vazia de Deus. Porque a igreja do Senhor não foi feita para sobreviver longe de Deus. Assim como um corpo humano não foi feito para sobreviver sem água. O corpo humano é constituído por 70% de água. É isso mesmo, Amanda? É, né? 70% de água, acho que é. Sem água, o corpo humano vai definhando, enfraquecendo, vai ressecando. Mas o cristão não foi chamado para viver com 70% de Deus. Ele foi chamado para viver cheio 100% do Senhor. E sem o Senhor, a igreja do Senhor vai definhando, enfraquecendo, ressecando e morrendo. Aí nós nos tornamos como a igreja de Sardes. Lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 1, o Senhor diz para ela assim, você tem aparência de viva, mas você está morta. É triste isso, né? Nos tornamos como a visão de Ezequiel, lá em Ezequiel 37. Deus leva Ezequiel para um campo muito vasto e ele olha e aquele campo está cheio de ossos. E o texto diz que os ossos estão sequíssimos. E aí lá no versículo 11 o Senhor vai dizer para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos são o meu povo. É o meu povo, mas estão mortos. É triste isso. Então, o que esse texto nos revela, queridos, é que a igreja precisa urgentemente de Deus. Uma igreja que não está cheia de Deus, ela precisa urgentemente de Deus. Uma igreja que está se tornando seca, ela precisa de Deus. Muitas vezes eu vejo isso acontecendo em muitas igrejas. As pessoas dizem assim, nossa, a igreja está tão desanimada, vamos trocar de pastor? A igreja está tão desanimada, vamos fazer uma programação para a igreja animar? A igreja está tão desanimada, vamos visitar as casas dos irmãos para que eles se animem. Os irmãos estão tão secos,
Vamos fazer alguma coisa para que a igreja possa animar de novo. Queridos, uma igreja vazia, uma igreja sem Deus, uma igreja que está morrendo, uma igreja desanimada, uma igreja seca, ela não precisa de outro pastor, ela não precisa de novas programações, ela não precisa que você vá na casa dos irmãos para animá-los. O que ela precisa é de Deus. É de Deus. Ela precisa que o Senhor sopre sobre ela a vida dele de novo. Que o Senhor faça com que o coração da igreja bata por ele novamente. Que o Senhor faça com que o corpo frio da igreja arda novamente com o calor da presença dele. Você compreende isso, querido? Você sente o peso disso? De que a igreja do Senhor hoje está precisando urgentemente de Deus, porque nós não estamos cheios dele. Você tem clamado por isso? Você é um dos poucos remanescentes que ainda agonizam e lutam em oração pela vida de Deus. Mas, de repente, você pode pensar assim, mas, pastor, se a igreja está morrendo, adianta orar por ela? Há esperança para a igreja que está morrendo? Uma igreja fria pode arder novamente por Deus, uma igreja insensível pode amar novamente o Senhor. Nós podemos viver novamente como igreja do Senhor. Eu queria ler novamente os versículos 1 ao 3 do texto. Eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. E o texto diz assim, vou ler novamente. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. O que esse texto nos mostra, queridos, é que a vida da igreja não está nas mãos da igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não depende de nós. A vida da igreja está nas mãos do Senhor da igreja. A igreja muda com Deus, mas Deus não muda. A igreja quebra a aliança, o compromisso que fez com Deus na sua conversão, mas Deus não quebra a sua aliança, a aliança que ele fez com a sua igreja. A igreja se afasta de Deus tantas vezes, mas Deus permanece apegado à sua igreja. O povo de Deus peca, se afasta, definha, morre. Mas o coração de Deus continua batendo por amor a essa igreja. Deus não desiste da sua igreja. Deus não desiste de você. Ele te ama demais para isso. E repare nesse texto que é o Senhor quem está falando. Você não vê nesse texto nenhum movimento da igreja em direção a Deus. Principalmente porque Isaías profetiza antes ainda do povo de Israel ir para o cativeiro. Enquanto Isaías profetiza em nome do Senhor, falando a respeito de que o povo de Deus vai ser castigado por Deus e vai para o cativeiro, e que depois o Senhor vai tirá-lo dali, do cativeiro, o povo ainda estava em pecado. Então não existe um mover da igreja em direção a Deus, existe primeiro um mover de Deus em direção à igreja. Porque todo avivamento começa em Deus e não na igreja. Começa no mover do Senhor e não no mover da igreja. A igreja está distante de Deus, mas Deus vai até ela. A igreja tinha deixado de buscar a Deus, mas Deus busca a sua igreja. A igreja já não sonhava mais com Deus, mas o Senhor ainda tinha sonhos com ela.
O coração da igreja estava árido, mas o coração de Deus estava cheio de desejo pela sua igreja. É por isso que, mesmo quando a sua igreja estava em pecado, Deus levanta Isaías como uma profecia e faz uma promessa para a sua igreja. Eu vou derramar vida sobre vocês. Porque não é isso que significa água sobre terra seca? Água sobre terra seca significa eu vou vivificar vocês. Eu vou tornar vocês vivas novamente. E repare a força das palavras, dos verbos que são usados aqui. Eu vou derramar o meu espírito. Derramar, queridos, não é conta-gotas. Derramar não é pouca água. Derramar é abundância. Ele diz, vou fazer isso, vou derramar torrentes de água, derramar águas em abundância sobre vocês. Não é pouco da minha vida, pouco do meu espírito. Eu vou encher vocês abundantemente de mim. Deus está prometendo aqui abundância de vida espiritual. Ele está prometendo fazer com que a sua igreja arda novamente por Ele. Que a igreja do Senhor o deseje de novo. Que a igreja do Senhor volte a amá-lo com todo o coração, com toda a força, com todo entendimento, acima de todas as coisas. Ele está dizendo que ele vai fazer com que a igreja volte a buscar o Senhor com sofreguidão de alma. Que a igreja novamente anseie de novo por ouvir a sua voz. Ele está dizendo que ele vai fazer com que a sua igreja se torne novamente um altar de adoração. Que a sua igreja ande novamente em santidade de vida. Que ela anseia por santidade mais do que anseia por qualquer outra coisa. Ele está dizendo que vai fazer com que a igreja ame novamente o próximo. Ele está dizendo que vai fazer com que a sua igreja esteja sempre pronta novamente para servi-lo. Ou seja, ele está dizendo, eu vou tornar vocês novamente um corpo vivo, vibrante, quente, um povo que ama, um povo que deseja, um povo que anseia pela minha presença. E pode ter certeza que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Quando Deus agir, nada vai impedir, ninguém vai impedir. Quando Deus agir para trazer vida à sua igreja, o mundo não vai conseguir calar ou cercar o crescimento da igreja. O diabo não vai ter poder contra ela. E nem mesmo a nossa imensa capacidade de nos afastar de Deus terá qualquer poder para impedir que Deus traga vida para a sua igreja. Deus é soberano sobre todos. E todos os seus planos para a sua igreja vão se cumprir. Então, creia nisto, queridos, mesmo que pareça impossível, que a igreja se torne aquilo que o Senhor quer que ela se torne. Mesmo que pareça que não exista mais esperança para a igreja ou esperança para a sua vida. Lembra de Elias orando para que chovesse depois de mais de 3 anos sem chuva? Creia que é possível. Se Deus falou que vai derramar chuva, acredite nele. Ele derramou seu espírito no Pentecoste. Ele cumpriu a sua promessa. Agora precisamos que o Senhor continue nos enchendo constantemente dele. Anseie por isto, tanto quanto Deus anseia. Seja sensível ao mover de Deus. Quando Deus agir, se dobre. E você vai experimentar esse milagre. Mas eu queria encerrar com o versículo 4 e 5, que diz assim: e brotarão como a erva, como salgueiros junto às torrentes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu estava olhando para esse texto, eu estava pensando.
Sabe qual é a maior tragédia do mundo hoje? A maior tragédia do mundo hoje não é o Covid-19. A maior tragédia do mundo não é o aquecimento global, não é a violência, não é a corrupção, não é a fome. E por incrível que pareça, o maior problema do mundo não é o pecado. O maior problema do mundo hoje é a indiferença da igreja. É o silêncio da igreja. Estatísticas apontam que 95% dos crentes hoje nunca levaram uma alma para Jesus. Você faz parte de qual parte da estatística? Dos 5% ou dos 95%? Isso é reflexo da nossa morte espiritual. Uma igreja sem vida é uma igreja sem influência. Uma igreja sem vida espiritual é uma igreja sem serventia, uma igreja que não serve, que não presta. Uma igreja sem a vida de Deus é uma igreja sem poder para testemunhar sobre a própria vida de Deus ao mundo. Uma igreja vazia de Deus é uma igreja que não é capaz de saquear o inferno. Mas quando os céus alcançam a terra, num grande avivamento, e a igreja de Deus torna viva novamente, diz o texto que a igreja do Senhor brotará como a erva, como os salgueiros. Eu acho essa imagem muito linda. O texto começa dizendo que a igreja é como terra árida, seca. Então, o Senhor diz que vai derramar chuva sobre a igreja, derramar água sobre a igreja. E aí, então, diz que lá no fundo do nosso ser, um milagre acontece. Porque a vida de Deus começa a germinar em nós. E aí ela começa a gerar, ela começa a frutificar, ela começa a crescer. Aí coisas mortas na nossa vida se tornam vivas. Mas isso não pode ser contido em nós. Então a igreja começa a transbordar para fora da sua vida, para fora do seu tempo. Os nossos olhos se voltam para fora e nós temos sede de almas. Porque o coração de Deus pulsa em nós. E nós começamos a testemunhar, testificar da palavra do Senhor. O último versículo 5 diz assim: um dirá, eu sou do Senhor, e o outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. A igreja começa a se comprometer com Deus e dizer para todas as pessoas: olha, eu pertenço ao Senhor. Ele é meu dono, a minha mente pertence a Ele, eu não sou capaz de pensar mais nada além do que Ele pensa ou fora do seu pensamento. Os meus conceitos são conceitos dEle, a minha vida pertence a Ele, tudo que eu faço é servi-lo. A igreja começa a brilhar com a glória de Deus, ou com a glória que Deus derramou nela. Assim como Moisés, quando descia no Monte Sinai. Porque existe vida de Deus na igreja. Aí o mundo verá isso e virá a nós em busca de Deus. Virão atraídos pelo próprio Deus. Virão atraídos pela presença de Deus em nós. E sabe o que Deus faz quando isso acontece? Deus derrete os corações daqueles que Ele mesmo chamou para a salvação. Mesmo os mais duros corações. E aí os pecadores se converterão. Lembra do Pentecostes? Depois de Pentecostes, Pedro faz o primeiro sermão da igreja. O Espírito Santo de Deus levanta Pedro para pregar e, cheio do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas são convertidas pelo Senhor através da pregação de Pedro. Lá em Quatzabanto,
Em 1966, Alice Ting diz que, através da pregação e da vida da igreja, até mesmo os feiticeiros daquela região vinham à igreja em busca de salvação. No século XIX, a Inglaterra estava vivendo um período de grande escuridão moral e espiritual. A sociedade naquela época, toda a nação da Inglaterra estava em trevas. Havia imoralidade, bebedeira. A história conta de que cada 3 casas em Londres, uma vendia bebida alcoólica. A violência tinha tomado a cidade. E a igreja também estava morta. Não influenciava ninguém. Ninguém se convertia. Mas em 1730, um grupo de aproximadamente 15 jovens, liderados por John Wesley, começou a se reunir todos os dias para estudar a Bíblia e buscar a Deus. Até que em 1º de janeiro de 1739, a presença de Deus caiu sobre aqueles 15 jovens que estavam orando, de maneira tão poderosa que eles não conseguiram ficar de pé. Mas quando se levantaram, saíram para pregar. E o resultado disso foi um derramamento de Deus sobre toda a Inglaterra. E toda a Inglaterra foi mudada. A igreja consertou sua vida com Deus. E, em consequência disso, a sociedade foi transformada. É isso que Deus quer fazer hoje. Esta é a vida que Deus quer que a sua igreja viva. Mas existe um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Quando Deus gera a vida dele em nós, na sua igreja, a nossa vida já não existirá mais. Pode ter certeza. Não viveremos mais para nós, mas sim para ele. Nós não mais viveremos a nossa vontade, mas para a vontade dele. Não seremos mais nós mesmos, mas ele será em nós. Eu te pergunto, é isso que você anseia? Esse é o seu desejo? Você anseia por isso com todas as forças da sua alma? Para encerrar, queridos, tem um detalhe nesse texto que diz que no começo ele diz assim: eu derramarei minha água sobre o sedento. Sedento é aquele que precisa. Sedento é aquele que deseja. Sedento é aquele que tem urgência. É aquele que não pode esperar. O Salmo 42, o salmista estava longe de Deus. Então ele escreveu: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. O salmista diz: eu anseio por Deus. Eu te pergunto, queridos, para a gente encerrar aquele diagnóstico que fizemos no início. Você tem sede de Deus? Você percebe que precisa de Deus? Você deseja a Deus mais do que tudo? Você tem urgência de Deus? Urgência mesmo? Porque quem tem sede não pode esperar. Você está a ponto de buscá-lo com sofreguidão de alma, com desespero de alma, com paixão no coração. Lembre-se, meu irmão, que Jesus entregou sua vida na cruz para que tivéssemos vida. Ele morreu para que fôssemos vivos nele. Então, em nome de Jesus, ore por isso. Ore como Josué orou para que o sol parasse. Ore como Ana orou por um filho. Ore como Esté e toda a nação orou para que Deus comovesse o coração do rei Assuero. Ore como Jairo, que orou pela vida da sua filha. Ore como a igreja primitiva, antes do Pentecoste e depois dele. E se nós, de fato, buscarmos o Senhor, essa igreja, essa geração, será varrida por um grande avivamento. Eu creio nisso. Eu oro por isso. E que cada um de nós possamos orar por isso com toda a paixão da nossa alma. Amém, irmãos?
Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Daniel,